Para você, meu amigo ligado no nosso canal de notícias, estamos agora trazendo uma parte muito importante da aprovação, ou melhor, da votação em primeiro turno dos senadores da reforma da Previdência Social. Nós vamos discutir agora para você esclarecer como ficará a aposentadoria rural, o benefício de prestação continuada, as mudanças nas alíquotas de contribuição, tudo isso para você agora no canal que mais cresce, além das mudanças na aposentadoria por invalidez e mais a pensão por morte. Tudo isso a gente vai desenrolar para você no canal de notícias. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí. Se você quiser ficar bem informado, é só ficar ligado no canal de notícias. Se você gostar da matéria ou tiver dúvida, deixe um comentário no nosso vídeo e compartilhe com seus amigos. Primeiro, nós vamos falar da aposentadoria rural. Pelo texto, a idade mínima se mantém aí 55 anos para mulheres e 60 anos para homens. O tempo mínimo de contribuição também fica em 15 anos para mulheres e também para homens. A proposta atinge, além dos trabalhadores rurais, pessoas que exercem atividade de economia familiar, incluindo garimpeiro e pescador artesanal. Você viu aí, né? Na proposta que foi aprovada em primeiro turno, a aposentadoria rural continua as mulheres a se aposentarem com 55 anos e 60 anos homens, e o tempo de contribuição dos dois se mantém em 15 anos. Em relação ao benefício de prestação continuada, o LOAS, o texto permite que pessoas com deficiências e idosos em situação de pobreza continuem a receber um salário mínimo a partir de 65 anos. Na Câmara, os deputados aprovaram a inclusão na Constituição do critério para a concessão do benefício. A CCJ do Senado derrubou essa previsão e a regra deverá seguir como é hoje, prevista em lei ordinária, passível de ser modificada mais facilmente que uma norma constitucional. Então, para você que queria saber como vai ficar o BPC-LOAS, não muda nada. O valor do salário vai continuar o mesmo, um salário mínimo, e não vai ter o 13º, como a gente sempre vem informando a vocês. Mudança nas alíquotas de contribuição. A proposta prevê uma mudança na alíquota paga ao trabalhador. Os trabalhadores que recebem um salário maior vão contribuir mais. Já os que recebem menos vão ter uma contribuição menor, de acordo com a proposta. Haverá também uma união das alíquotas do regime geral, dos trabalhadores da iniciativa privada e do regime próprio. Aqueles servidores públicos, as novas alíquotas serão progressivas e serão calculadas apenas sobre a parcela de um salário, que no caso se enquadrar em cada faixa. Pelo texto, as alíquotas efetivas, o percentual médio sobre todo o salário, irão variar entre 7,5% e 11,68%, conforme a proposta original apresentada pelo governo. Hoje variam de 8% a 11% no INSS e incide sobre todo o salário, que é chamado o fator previdenciário. Para os servidores públicos, as alíquotas efetivas irão variar de 7,5% a mais 16,79%. Atualmente, o funcionário público federal paga sobre todo o salário 11%. Caso tenha ingressado antes de 2013, quem entrou depois de 2013 paga 11% até o teto do INSS. Nesse demonstrativo você vê aqui, ó, regime geral, atual e proposta. Então você está vendo aqui. Depois você vai ver o regime próprio, que é os servidores, que é quem trabalha no setor público. Aí você tem aqui quem ingressa em 2013. Ó, você tem as alíquotas. Tudo devagar para você conferir, ok? Agora nós vamos falar sobre a aposentadoria por incapacidade. Para quem não sabe, a aposentadoria por incapacidade é o novo nome que é dado às aposentadorias por invalidez. A aposentadoria por incapacidade permanente tem agora, pela proposta, o benefício, que hoje é chamado de aposentadoria por invalidez,
de 100% da média dos salários de contribuição para todos. Agora, no caso, passa a ser de 60% mais 2 por ano de contribuição que exercer 20 anos. Em caso de invalidez decorrente de um acidente de trabalho ou doenças profissionais ou do trabalho, o cálculo do benefício não vai mudar. As mudanças atingem apenas os professores do ensino infantil e também o fundamental e médio. Então, para você aí que queria saber como é que vai ficar a situação, você que está no auxílio doença ou auxílio acidente, que vier a ser aposentado por invalidez, você vai continuar recebendo os 100%. Não vai mudar nada se você sofreu um acidente trabalhando ou se a sua aposentadoria vier por causa da doença que o seu trabalho traz a você. Ok? Se você tem dúvida dessa situação, dessa parte aí do nosso vídeo, deixe um comentário que a gente vai responder você com todo carinho, ok? Para os professores das redes municipais, estaduais, não muda nada. Também, uma vez que estados e municípios estão fora da reforma até o momento. Para você que estava preocupado com a situação da pensão por morte, pela proposta, o valor da pensão por morte ficará menor tanto para trabalhadores do setor privado quanto para o serviço público. O benefício familiar será de 50% do valor, mais 10% por dependente, até o limite de 100% para 5 ou mais dependentes. O texto também garante, porém, um benefício de pelo menos um salário mínimo em qualquer situação. Na Câmara, a previsão é de que esse piso fosse válido apenas nos casos em que o beneficiário não tenha outra fonte de renda formal. Quem já recebe pensão por morte não terá o valor do benefício alterado. Os dependentes de servidores que ingressarem antes da criação da Previdência Complementar terão, aí no caso, o benefício calculado obedecendo o limite do teto do INSS. Então vamos lá. Por esse texto que foi aprovado até o momento, antes deles votarem a PEC paralela, vai ficar mais ou menos assim. Quem precisar receber a pensão por morte vai receber 50% do valor, mais 10% por cada dependente. Para você conseguir ter o valor de um salário mínimo, você vai precisar ter, no caso aí, pelo menos 5 dependentes. O texto ainda, no caso, garante, porém, o benefício de pelo menos um salário mínimo em qualquer situação. Tá confuso? Por quê? Essa proposta vem junto com a PEC paralela. Vai ter uma confusão, vai ter gente entrando na justiça. Por quê? Na PEC paralela, que ainda vai ser votada, a pensão por morte não pode ser menor que o valor de um salário mínimo para quem trabalha de carteira assinada. Tem até um vídeo no canal aí que vai esclarecer esse ponto. Já nessa proposta que foi feita pelos senadores, é diferente. A pensão por morte, nesse caso, é 50% para a viúva, mais 10% por cada dependente que for menor de idade. Se ela tiver um dependente que seja deficiente, aí a situação pode vir a mudar. Mas isso vai ter muita água para correr embaixo da ponte, vai ter a PEC paralela que vai ser votada, muita coisa ainda vai acontecer. Mas, por enquanto, vai ser essa a decisão. Já você que recebe a pensão por morte, não muda nada. Continua a mesma coisa, fica do jeito que está. Ok? Outro ponto que é importante. Limite de acumulação de benefícios. Hoje, não há limite para a acumulação de diferentes benefícios. A proposta prevê o beneficiário passará a receber 100% do benefício que for maior, somado a um percentual da soma de outros benefícios. Esse percentual será de 80% para benefícios de até o salário mínimo, 60% entre 1 e 2 salários, 40% entre 2 e 3 e 20% entre 3 e 4 e 10% para benefícios acima de 4 salários mínimos. Ficarão fora da nova regra as acumulações de aposentadorias previstas em leis. Médicos, professores, aposentadorias de regime próprio
ou das Forças Armadas com regime geral. A CCJ incluiu nessa previsão os valores recebidos como indenização por anistiados políticos que poderão ser acumulados com outros benefícios. Em relação ao abono salarial, o pagamento do abono segue sendo para os trabalhadores com renda de até 2 salários mínimos. A proposta de limitar o abono a quem ganha R$ 1.364 foi derrubada por um destaque na sugestão de alteração. Relacionado ao salário família e ao auxílio reclusão, o texto define os benefícios, no caso, os beneficiários do salário família e do auxílio reclusão deverá receber até R$ 1.364 como renda. A aposentadoria de policiais e agentes penitenciários, nesse caso, a proposta atinge apenas a policiais federais, rodoviários federais, legislativos federais, civis do Distrito Federal, agentes penitenciários federais e agentes socioeducativos federais. Para policiais militares, civis, bombeiros, ficam mantidas as regras atuais como as exigências próprias determinadas para cada estado. Por quê? Porque ainda vai ser votado a PEC paralela. Nessa PEC paralela estão tentando incluir essa categoria que contém policiais militares, civis e bombeiros para serem votados. Enquanto não for votado, esse ponto vai continuar do mesmo jeito que está. Ok? A regra mantém a idade mínima de aposentadoria em 55 anos para novos ingressantes e determina pelo menos 30 anos de contribuição e 25 na função para ambos os sexos. Foi criada também uma regra que prevê uma outra opção de transição mais suave para quem já está na ativa e está próximo de conquistar a aposentadoria. A idade mínima poderá ser de 53 anos para homens e 52 para mulheres, desde que o funcionário cumpra um pedágio de 100%, período adicional de contribuição, correspondente ao tempo que, na data da entrada em vigor da nova lei, faltará para atingir os tempos de contribuição da Lei Complementar de 1985, 30 anos para homens, com pelo menos 20 anos no exercício do cargo, e 25 para mulheres com pelo menos 15 anos de exercício no cargo. As duas regras prevêem que policiais têm direito à integralidade, que é o direito de se aposentar com benefício igual ao último salário. Ficou de fora do texto o trecho que determinava que policiais e bombeiros teriam as mesmas regras de aposentadorias e pensão das Forças Armadas e que não estão contempladas na proposta de reforma do governo federal, até que uma lei complementar local defina normas para essas corporações. O governo apresentou no dia 30 de março a proposta específica de reforma da Previdência dos Militares, que terá um outro trâmite no Congresso. Ou, no caso, a aprovação dessa PEC não muda nada para eles. Ok? Também tem aí informações importantes para a aposentadoria de professores. Meu amigo. A aposentadoria de professores, pelo texto, as professores de educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio poderão se aposentar com 57 anos de idade, 25 de contribuição, os professores com 60 anos de idade e 25 de contribuição. Para os servidores da rede pública, as regras são as mesmas, com as exigências de até 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Já as regras de transição, a categoria terá um bônus de 5 pontos no cálculo da soma do tempo de contribuição com a idade mínima e uma redução de 5 anos da idade mínima no tempo mínimo de contribuição. Além disso, foi aprovada mudanças em um dispositivo que beneficia professores já próximo da idade de aposentadoria. A alteração reduz em 5 anos a idade mínima na regra de transição, com o pedágio de 100% para a categoria. A idade mínima será de 52 anos para mulheres e 55 anos para homens, com o tempo mínimo de contribuição de 25 anos e 30 anos, respectivamente, para servidores mínimos, 20 anos no serviço público e 5 anos no cargo. Já a aposentadoria de parlamentares fica da seguinte forma. No caso, a proposta prevê 65 anos de idade mínima para homens e 62 para as mulheres e 30 de tempo de contribuição, que faltaria para se aposentar, segundo as regras antigas. Hoje, a idade mínima é de 60 anos para homens e mulheres com 35 anos de contribuição.
Novos eleitos serão automaticamente no regime geral, com extinção de regime atual. Congressistas atuais e ex-congressistas segurados do Plano de Seguridade Social dos congressistas também serão atingidos pela reforma. No caso das aposentadorias de magistrados, a proposta do governo tratava especificamente do assunto, mas o texto aprovado pela Comissão Especial propõe retirar da Constituição a possibilidade da aplicação de pena disciplinar da aposentadoria compulsória. Relacionado à contribuição de trabalhadores informais, antes, não incluídos na reforma, os trabalhadores informais serão especificados entre os de baixa renda e terão uma alíquota menor de contribuição para acessar os benefícios da Previdência, semelhante ao que é cobrado dos microempreendedores individuais, conhecido como MEIs. A aposentadoria especial de expostos a agentes nocivos, a PEC propõe a aposentadoria especial para esses trabalhadores pela regra de pontos, considerando também o tempo de exposição a agente. Para trabalhadores sob maior risco, a soma deve ser de 66 pontos, além de 15 anos de exposição. Para os de risco médico, 76 pontos e 20 anos de exposição. Para risco básico, 86 pontos e 25 anos de exposição a agentes nocivos. O texto da Câmara previa ainda acréscimo de 1 ponto a cada ano a partir da aprovação da PEC, a atingir 81, 91 e 96, dependendo do grau de risco a que o trabalhador foi submetido. A CCJ do Senado derrubou esse acréscimo. Então, você conferiu aí os 3 vídeos sobre a votação da reforma da Previdência. No primeiro vídeo, o que você viu foi o que? A reforma que foi feita, o que foi decidido na aposentadoria em geral. No segundo vídeo, as 5 mais importantes regras de transição. E agora, no terceiro vídeo, você conferiu tudo sobre o que foi decidido relacionado à BPC, relacionado à aposentadoria por invalidez, relacionado a aposentadorias de aposentados, no caso os magistrados, parlamentares, nesse caso os professores, como vai ser a aposentadoria deles. Você conferiu também a aposentadoria de policiais e agentes penitenciários, como vai ficar a situação do salário família e auxílio reclusão, o abono salarial PIS/PASEP, o limite de acumulação de benefícios. Você viu como vai ficar a pensão por morte, por enquanto, na primeira aprovação, isso sem ser aprovado, aí a PEC paralela, as aposentadorias, como já disse, por invalidez e as alíquotas que vão ser aplicadas, e também para fechar o BPC e a aposentadoria rural. Se você tem alguma dúvida, deixe um comentário no vídeo. Se você puder, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal de notícias. Vem junto!